Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje é sobre os números decimais, tá? Números decimais. Primeira coisa que nós devemos saber é o conceito de números decimais. O que são números decimais? Os números decimais são os números que possuem vírgula, tá? Então, os números que possuem vírgula são chamados de números decimais. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. 5,4, 1,3, 0,8, 5,345, tá? Observe que todos eles são escritos com vírgula aqui, tá? Então, todos esses números são escritos com vírgula, por isso que eles são números decimais, ok? Saiba mais aqui um pouco sobre os números decimais. Ó, 2,4. Veja que o número 2,4 só tem apenas um número depois da vírgula, tá? Só tem um número após a vírgula. Então, nós chamamos ele de décimos. O número 1,35. Observe que tem dois números depois da vírgula. Eles são chamados de centésimo, tá? Porque tem dois números depois da vírgula. Aqui agora eu tenho 5,305, tá? Observe que eu tenho três números depois da vírgula, então eles são chamados de milésimo, ok? Um número depois da vírgula chamamos de décimos, dois números depois da vírgula chamamos de centésimo e três números depois da vírgula chamamos de milésimos. Então vamos entender aqui como se lê os números decimais. Exemplos: 5,4. Observe que tem apenas um número depois da vírgula. Então, nós lemos 5 inteiro, né? Porque essa parte aqui que está antes da vírgula é a parte inteira, tá? Então, por isso nós lemos 5 inteiro e 4 décimos. Por que nós chamamos de décimos? Porque só tem apenas um número depois da vírgula, tá? O outro exemplo aqui, 1,35. Então, esse umzinho aqui, é a parte inteira, que fica antes da vírgula, tá? Então, nós temos 1 inteiro e 35, centésimos. Por que centésimo? Porque nós temos dois números depois da vírgula. 0,8. Observe aqui que nós não temos a parte inteira, né? A parte inteira aqui é 0. Portanto, nós lemos assim, 8 décimos. Chamamos de décimos porque tem apenas um número depois da vírgula. Aqui nós temos 5,345. A parte inteira é o 5, então nós chamamos de 5 inteiros. E 345, milésimo. Milésimo porque nós temos três números depois da vírgula. Os números decimais e as frações. Então nós temos aqui um número 5,4, 0,4, 1,24, 3,124. E temos aqui também os números fracionários: 54 sobre 10, 246 sobre 100 e 5.024 sobre 1000, tá? Então, como é que eu vou escrever esse número 5,4 em forma de fração, tá? Observe o seguinte, que eu tenho apenas um número depois da vírgula, tá? Então, se só tem um número depois da vírgula, significa dizer que vai ser décimos, tá? Significa dizer que o meu denominador vai ser 10, tá? E vai ser 10 porque eu tenho apenas um número depois da vírgula, tá? E eu escrevo no numerador esse número aqui sem a vírgula, 54 décimos, tá? Assim vai ficar a minha resposta, tá? Então, observe aqui, eu tenho 0,4, tá? Já sei que tem um número depois da vírgula. Já sei, se só é apenas um número depois da vírgula, o meu denominador será 10, tá? E o meu numerador será o número sem a vírgula. No caso que eu tirar na vírgula aqui, vai ficar apenas o número 4. Então, número decimal em forma de fração, ok? Aqui 1,24. Observo agora que eu tenho dois números depois da vírgula. Se são dois números depois da vírgula, significa dizer que é centésimo, tá? Então, vou colocar aqui 100 no meu denominador. E o numerador vai ser o número sem a vírgula. Vai ser 1, 20, 2 e 4. 124. Apenas tirei a vírgula do número, tá? Ou seja, eu estou representando aqui o meu número decimal em forma de fração.
Mesma coisa acontece aqui, ó. Observe agora que no próximo exemplo eu tenho 3 números depois da vírgula. Se são 3 números depois da vírgula, são milésimos. Então significa dizer que o meu denominador vai ser 1000. Tá? Vai ser 1000. Tá bom? E o meu numerador vai ser o número sem a vírgula. Vai ser 3, 1, 2 e 4. 3.124 milésimos. Beleza? Tá bom então, pessoal. Então vamos ver aqui mais os outros exemplos. Observe que aqui eu peguei um número decimal e transformei em frações, tá? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aqui a fraçãozinha aqui, tá? E vou transformar num número decimal. Veja como é simples também, ó. Primeira coisa que você vai fazer é escrever o seu numerador. O numerador é 54. Beleza? 54. Aí você observa para o seu denominador. O seu denominador é quanto? 10. Tá? Se o seu denominador é 10, significa dizer que é décimos. Décimos é apenas um número depois da vírgula. Então você deixa apenas um número depois da vírgula aqui, ó. Então ficou 5,4. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Você vai escrever o numerador 243. Tá bom? O seu denominador é quanto? Ó, 100. Centésimo. Centésimo é quanto o número depois da vírgula? 2, né? Então você põe a vírgula bem aqui assim. Vai ficar 2 números depois da vírgula. Tá bom? Aqui eu tenho 5.024. Ó, 5.024. 5.024. Ok? Seu denominador é quanto? Ó, 1000. Se o seu denominador é 1000, significa dizer que é milésimo. Milésimo é quantos números depois da vírgula? Exatamente, 3, né, gente? Então eu vou botar a vírgula bem que assim, ficou 3 números depois da vírgula. Então ficou 5,024. Beleza? Ó, observe aqui um outro exemplo. Ó. Represente o quadro abaixo em forma de fração e números decimais. Aqui eu tenho um quadro, tá certo? Ou seja, eu tenho aqui um bloco, né, que foi dividido em 100 pedaços, tá? Se for representar isso aqui em forma de fração, como pede aqui a questão, em forma de fração e em números decimais, tá bom? Então eu vou representar esse bloco aqui em forma de fração de números decimais. Em forma de fração, a primeira coisa que eu vou observar é em quantas partes foi dividido esse todo. Aí eu conto aqui, eu sei que foram 10 assim, tá? Por 10 assim, ok? Então 10 vezes 10 vai dar 100. Então o todo vai dar 100. Então já sei que o meu denominador aqui vai ser 100, né? Porque esse blocozinho aqui foi dividido em 100 pedaços. E foram pintados, ó 10, 20, 30. Então a parte que foi pintada é o meu numerador. Pronto, acabei de representar aqui o meu bloco em forma de um número, em forma de fração, tá certo? Agora ele quer também que eu represente essa fração aqui no número decimal. Então, se é 30 centésimos, ok? Então, como é que eu vou representar em forma de número decimal? Primeira coisa que eu vou fazer, colocar o meu numerador aqui, tá bom? É uma fração no número decimal. Aí eu observo que o meu denominador é 100. Vai ficar quantos números depois da vírgula? 2, né? Então já está os 2 aqui, vou só colocar aqui uma vírgula, tá bom? Essa vírgula não pode ficar soltinha aqui sozinha, aí eu só acrescento um zero que não vai fazer nenhuma diferença, beleza? Então vai ficar 0,30 centésimos, beleza? Então pessoal, é isso a nossa aula de hoje, tá bom? Então qualquer dúvida você pode estar se escrevendo aqui no comentário, tá? Que eu vou estar respondendo, ok? Beleza então? Tchau, um abraço.